Bem-vindos! Está começando mais um Podtrem, o mais mineiro dos podcasts, o canal do YouTube mais mineiro da internet. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião, e vou conduzir vocês por esta viagem louca do Podtrem. E no nosso vagão hoje, ele que veio do interior de Minas, um dos maiores músicos, cantores, instrumentistas, um artista completo. Bem-vindo, meu querido amigo Bruno Felga. Maravilha, Marco. Uma honra estar aqui nesse Podtrem maravilhoso, esse trem de Minas Gerais, onde bate-papos maravilhosos já aconteceram. Uma honra, meu querido. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos você ter atendido gentilmente o nosso convite da nossa equipe. Você que é um velho amigo, Bruno, já são mais de 11 anos, 12 anos de amizade, né? Exatamente, para lá nas terras de Jiquiri. Exato, Jiquiri, Ponte Nova, aquela região boa, né? Boa demais da conta, bons tempos ali, né? E a prosa hoje vai ser boa, meu amigo Bruno Felga, porque nós vamos falar muito de música mineira, de prosa boa, de histórias boas, vamos falar de arte, de cultura e do talento que é característico seu, de toda a sua trajetória e da sua história, que inclusive converge com muito da história da música de Minas Gerais, não é isso? É isso mesmo, para mim é uma honra estar aqui, ter a oportunidade de falar de música boa, música produzida em Minas, né? Parece que hoje em dia são raras as oportunidades de se falar de música boa, mas a gente tem podcasts como esse, que tem esse tipo de conteúdo, que a gente aborda esse tipo de conteúdo, e eu entro de sola, é maravilhoso. Então pronto, e hoje prepare que hoje vai rolar muita música aqui, hoje é MPB, hoje é rock and roll, hoje é pop rock, vocês vão curtir muito o episódio. Hoje, como eu sempre digo, Podtrem entretenimento é sim, mas com conteúdo de qualidade. Vamos lá? Bruno, a gente sempre começa aqui no Podtrem com uma pergunta que muitos consideram a mais difícil. Pelo olhar do Bruno Felga, quem é o Bruno Felga? Conta pra gente. É uma coisa realmente difícil, né? É difícil da gente se autodescrever. Bem, Bruno Felga é um cara muito persistente, muito esforçado, sabe? É um cara muito apaixonado pela vida, sabe? E um cara muito sortudo. Posso dizer que Bruno Felga é um cara que tem uma trajetória muito bonita de vida, sabe? Eu acho que não existe loteria maior, assim, não existe prêmio de Mega Sena que pagaria o que eu vivi na minha vida, sabe? Eu acho que a vida foi muito generosa, está sendo muito generosa comigo, sabe? De todos os modos, sabe? Não só na coisa profissional, não tem dinheiro que paga o que eu vivi, sabe? Então o Bruno Felga é um cara feliz. Posso dizer, no alto dos meus 40 anos, que eu vivi 40 anos muito felizes, assim, sabe? Eu sou um cara privilegiado. Muito bom, Bruno. E Bruno, hoje vai rolar muita história boa, porque você, além de ser um dos grandes artistas de Minas Gerais, do rock, da MPB, do pop rock, você também já cantou e já tocou com alguns dos maiores nomes da música popular de Minas Gerais, né? Seu nome está gravado na história com essa galera boa toda que você vai contar pra gente, né? Exatamente. Mas até a gente chegar lá, pra gente contar pra vocês, pra quem ainda não sabe, com quem o Bruno Felga já tocou, com quem ele já cantou, nós vamos começar, Bruno, querendo saber como que você caiu na música, meu irmão. Mas antes de você contar, um agradecimento todo especial aí ao nosso pessoal do Simocen, do Sindicato dos Motoristas Cegonheiros, que nos ajuda a construir esse episódio, e um abraço especial aos nossos irmãos aí, nossos queridos patrocinadores do Café Amizade, que é café de verdade. Aqui, ó, é Café Amizade. Estamos aqui hoje tomando um café gourmet. Maravilhoso. Que foi mandado pra gente. Henrique, Alterosas, Minas Gerais, aquele abraço. Muito obrigado pela parceria de sempre. Gente, segue lá no Instagram, nas redes sociais, o Café Amizade. Quer fazer um pedido, manda mensagem para eles lá que eles entregam para Minas Gerais todo, viu? Mas, Brunão, vamos lá, né? Pagamos aqui a conta, porque tem que pagar a conta e são os patrocinadores que pagam a conta. E só de antemão falar que esse café realmente é bom demais, viu? Muito bom. Café Amizade, é café de verdade. Maravilhoso, muito bom. E aproveitando, gente, deixa o seu joinha, tá gostando do Podtrem, tá gostando desse trabalho legitimamente mineiro, curte nossas redes sociais lá, vai lá no nosso Instagram, no nosso TikTok e já deixa o seu joinha nesse episódio. Não tá seguindo o Podtrem não? Começa a seguir aí, que é um programa tipicamente mineiro. E vamos tratar hoje com esse mineiro Bruno Felga sobre muita história de música. Bruno, como que você começou na música? Conta pra gente. Rapaz, pois é. Eu morava numa casa onde a minha mãe, ela gostava de ouvir música, ela era
É uma pessoa assim que... A gente tinha em casa uma sala de música, quarto de música. Era uma coisa comum nos anos 80 ali e tal. Era um sofá com uma radiola e tal. A gente botava disco. Minha mãe ouvia Rita Lee, Rich. A gente ouvia... Ela botava também Turma do Balão Mágico pra gente, Djavan. Que influência ruim, hein? Não, só minha mãe ouvia só coisas boas, assim. E o meu pai trabalhava como representante comercial, viajante e tal. E eu lembro da gente, às vezes, quando viajava com ele, ouvia Demir Rousseau, Fagner, Zezé de Camargo. Meu pai era um cara mais eclético nesse sentido, sabe? Mas música boa de um lado e do outro. Música boa de um lado e do outro. Porém, eu não tinha um contato com o instrumento. Eu lembro assim que quando eu era criança, eu ganhei tamborzinho, bateria e tal, essas coisas, mas não deu em nada, né? Porém, quando isso eu morava, minha infância foi em Governador Valadares. Eu sou de Ponte Nova. Já ia te perguntar se você é nascido natural de Ponte Nova. Natural de Ponte Nova. Alô, Ponte Nova, aquele abraço. Nós somos conterrâneos, porque eu sou jaqueriense, mas como todo bom jaqueriense, a gente ia em Ponte Nova só para nascer no hospital. Exatamente. E voltava, né? Vocês, Vitor e Léo, tem um monte de gente, né, que ia em Ponte Nova nascer. Tem muita gente que foi assim também. Mas o que acontece? Então, eu nasci em Ponte Nova, mas fomos para Valadares, passei a minha infância lá. No início da adolescência, eu fui para São José do Goiabal. Então, peraí que eu tenho que mandar abraço para Valadares e para Goiabal, senão depois dá problema. Dá problema, fica ciumeira danada. E lá em Goiabal que isso começou. Porque em Goiabal, quando eu cheguei lá, a minha turma, os meus amigos, eles já gostavam de música. E era uma época que estava assim, o rock estava em alta, né? Aquele movimento efervescente do rock, era Capital Inicial, que tinha lançado um acústico que estava fazendo o maior sucesso, Charlie Brown Jr., Raimundos. Então isso estava tocando muito. E eu comecei naquela época a ouvir Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Barão Vermelho. Aquela boa safra dos anos 80, não existia, né? Sertanejo universitário, não tinha nada disso. Tinha aquela coisa do axé que já tocava dos anos 90, mas... Era muito pontual, no carnaval, aquela coisa. Né? Aquilo não influenciava, não nos influenciava diretamente ali no interior, sabe? Então eu ia para casa desses amigos meus para a gente ouvir música mesmo, sabe? Eu tinha alguns CDs e tal, mas a gente trocava, né? Trocava disco e tal. E eu lembro assim, como se fosse hoje, cara, é uma coisa impressionante, assim. A gente estava num churrasco na casa de um amigo, que depois a gente veio formar uma banda juntos. A gente estava na casa dele e começou a tocar no som uma versão ao vivo, muito eletrizante, assim, muito legal, de Infinita Highway, dos Engenheiros do Havaí. Belíssimo. De um disco gravado em 1989 no Canecão, chamava Alívio Imediato. Na hora que começou a tocar a música, bicho, uma coisa, eu arrepio só de lembrar. Um pegou uma vassoura e começou a parecer que era uma guitarra, outro pegou outra fingindo que era um baixo. Aquela coisa de menino, de adolescente mesmo. Aquela coisa ali super espontânea. O que sobrou para mim? Um garfo, uma faca, eu vi uma panela na minha frente, eu peguei e comecei a bater e aí eu vi que eu tinha ritmo. Naquele instante eu percebi que eu estava acompanhando e aquilo estava dando música. Quantos anos você tinha mais ou menos, Bruno Felga? Olha, quando eu mudei para... Eu devia ter entre 12 e 13 anos, porque o meu primeiro show foi com 14 anos. Opa! Entendeu? Então vamos seguir, porque a gente quer ouvir essa. Exatamente. Então, assim, isso deve ter sido mais ou menos nessa época. Eu devia ter uns 12 anos. Nisso eu cheguei em casa, montei aquela bateria com as latas, panela, vasilha da minha mãe e comecei a tocar bateria naquilo ali. Montamos uma banda. Literalmente, você começou a experimentação ali, autodidata, nas panelas de casa. Exatamente. E realmente ali eu tirava as músicas e dava som, eu achava os timbres. E começamos a ensaiar a nossa primeira banda, que se chamava Defuntos. Defuntos. T-H-E, Funtos, com P-H, Os Funtos. E aí fizemos um repertório que incluía na época, que fazia muito sucesso também, era do Nat Roots, Presente de um Beija-Flor. Era o hit naquela época, era a nossa canção de trabalho, assim, a gente tinha que tocar no show umas 3 vezes, porque... É o que tocava na rádio FM, que vocês ouviam. Tocava na época era Rádio Tropical FM, tocava muito e tal. Gente, enfim, vejam bem, nós estamos falando de uma época que não tinha internet, nós estamos falando do interior de Minas, lá nos rincões das Minas Gerais, Goiabal, uma cidadezinha pequenininha, mas um lugar maravilhoso, um povo trabalhador, uma cidadezinha legal, na zona da Mata Mineira.
Exatamente. Tenho grandes amigos em Goiabal, mas era o interior de Minas, pessoal. E façam essa leitura comigo, essa imersão aqui que nós estamos fazendo com o Bruno. Não existia internet, era rádio FM, viu? Exatamente. Maravilhoso. Bons tempos demais a conta. A gente sonhava, né, cara? Eu acho que a gente imaginava. Hoje é tudo muito visual. Você vê ali, você dá um skip, você não dá tempo para você conhecer. Naquela época a gente precisava ficar no rádio ouvindo, esperando a música tocar de novo para você ouvir e tirar aquela música, você gravar com a fita cassete. Você é daquela época, né, Bruno? Nós somos daquela época de pegar a fita cassete e rebobinar ela com a caneta ali para poder escolher, voltar na música. Torcer pro locutor não falar na introdução da música para você poder ouvir direitinho, enfim. Mas eu perdoo os locutores. Hoje nós estamos saudosistas aqui hoje. E vocês aí que estão nos vendo, que são saudosistas também, que estão, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Bruno, continua pra gente. Então aí foi quando a gente começou, nós montamos essa banda e nós ensaiávamos dessa forma, com aquela minha bateria, aí os meninos já compraram instrumentos, guitarra e tal. Aí apareceu um anjo na minha vida, na nossa vida. Ele se chama Moisés. Esse cara, ele era pai de um integrante da banda, ele trabalhava na Uzi Minas, lá em Ipatinga, mas ele aos fins de semana ele ia pro Goiabal. E o sogro dele, que chamava Zé Belo, ele tinha um clube, boate de antigamente, um clube dançante. Aqueles clubes de baile, né? Isso, exato. Ele tinha o clube, mas ele tinha som, ele tinha os instrumentos todos lá, mas era uma coisa que já não acontecia mais, ele desgostou, perdeu o tesão aquele negócio, deixou aquilo lá tudo guardado lá. O Moisés era um entusiasta, ele viu que o filho dele estava tocando na banda, ele começou a empolgar, ele falou, a partir de hoje vocês vão ensaiar aqui. Cara, foi a primeira vez que eu vi uma bateria. Não, minto, não foi a primeira vez. Eu tenho que dar os créditos a outros caras que foram muito importantes para mim também. Que é o Dori Edson, da banda Nova Face, lá de Goiabal, que toda vez que eles iam ensaiar, eu ia lá e ficava do lado dele esperando, e ele sempre me deu a oportunidade Banda de Nova Face existe, banda nova, existe, uma banda maravilhosa. Banda Nova Face. Obrigado, Dori Edson, valeu. Então, assim, eu ficava lá do lado, cara, e de repente, nos intervalos de uma música para outra, no final ele me deixava tocar na bateria dele, uma generosidade tamanha também. E um outro cara que hoje ele trabalha como produtor do trio Parada Dura, ele chama Túlio Pelágio, ele é de São Domingos do Prata, mas ele trabalha já com essa galera, trabalhou com o Gino e Geno, hoje ele tá com o trio Parada Dura. Ele também tocava na época, sempre que ele ia lá no Goiabal, e ele tinha uma bateria imensa, cheia de prata, e aquilo era pra mim ele era um baterista assim, igual o baterista do Iron Maiden, aquela bateria imensa. E quando ele ia tocar lá em Goiabal, ele me deixava sentar na bateria dele. Os caras eram muito generosos, sabe, cara? Um menino lá, ficava lá, do lado, 14 anos e tal. E foram os meus primeiros contatos com a bateria de verdade. Aí depois veio essa história, para eu realmente, o meu instrumento, eu tocar mesmo o instrumento, foi quando o Moisés, a gente começou a ensaiar com a bateria do Zé Belo. Era uma bateria Pearl Vinho, que tinha uns pratos Mayon, eles são alemães e tal, maravilhosa. E naquela época, cara, o instrumento estava novo, que ele tinha acabado de comprar aquela bateria, mas ele usou pouco. As peles estavam novas, os pratos novinhos, tudo, cara. Então a gente começou a ensaiar com esses instrumentos. Aí veio a história do primeiro show. No dia 14 de janeiro de 1999, nós fizemos o nosso primeiro show aonde? No bar do Zé Belo. Olha só. Entendeu? Não era no clube em cima, era no bar. Paramos a cidade. Era a banda da cidade, e assim. Essa turma toda que vocês começaram. Isso, a mesma galerinha. E, cara, isso foi um acontecimento, porque assim, a cidade. Outro dia eu estava lá em Monlevade, que é a cidade que eu escolhi para viver hoje, que eu fui levado pelo grande amor da minha vida. Então, assim, quando eu estava lá numa reunião lá na Casa de Cultura, uma moça chegou para mim e falou assim: olha, você é muito importante para mim. Eu falei, como assim? Ela falou assim: olha, eu era muito novinho, eu tinha, sei lá, uns 4, 5, 6 anos, e eu ouvia vocês tocando, mas eu não podia ir porque eu era muito nova, mas eu ficava imaginando como que era estar no seu show, sabe? E aquilo me despertou interesse na música. Ela me falou isso agora, esses dias, sabe? Então eu senti uma maior emoção, eu achei o maior barato, sabe? Ela ter dito isso, para você ver que embora fosse realmente uma cidade pequena, com poucos recursos, onde a informação sempre chegava lá a passos muito lentos, né? A passos de tartaruga, mas a gente, de certa forma, contribuiu com a cultura, né, daquelas pessoas ali, Total. Né? Isso é maravilhoso, né? E então fazer assim, parte, né? Exatamente. Então o meu início na música eu considero foi um início assim interessante, razoavelmente bonito, né? E de lá para cá nunca mais parei, cara. De 99 até hoje eu sou músico full time, profissional.
e nunca tive outra atividade na minha vida assim, profissional. Sempre fui músico. E deu certo, deu muito certo, tanto é que é uma vida inteira de música, com muitas histórias que vocês vão ouvir hoje, viu? E tem história que passou água debaixo dessa ponte, viu, gente? Passou. Ô, Bruno, achei muito legal você citar esses nomes do início, dos amigos, dos apoiadores, porque eu sempre digo no Podtrem que ninguém faz nada sozinho. Não. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, ninguém constrói nada sozinho. O mérito pode até ser seu, mas nunca é só seu. Tem sempre gente por trás, em volta, do lado, pra frente, pra cima, que ajudou de alguma forma, né? Sempre. Então esse tipo de gratidão que você tem é valioso. Não à toa você construiu essa bela carreira que construiu e tem construído, porque esse tipo de reconhecimento é muito legal, né? De fazer essas citações. Muito importante. E entender as origens, que pra gente pensar pra frente, pra gente entender o futuro, a gente tem que conhecer e valorizar o passado, né? Com certeza, com certeza. Bruno, e ali, a partir dali, ouvindo essas músicas, Infinita Highway do Engenheiros e tantas outras influências boas, a partir dali dessa banda, quais foram os próximos passos aí na música que o Bruno Felga foi galgando? Conta pra essa turma bonita do Podtrem. Aí eu vou entrar numa coisa do lado pessoal para chegar em Ponte Nova, o meu retorno a Ponte Nova. Fica à vontade. A gente morava em Goiabal, porque quando a gente estava em Valadares, meu pai, os negócios dele não iam muito bem e tal, ele quebrou lá e nós fomos para Goiabal, que Goiabal era a terra natal do meu pai e era onde ele tinha uma casa ainda para a gente morar, era o que sobrou para gente, assim. Mas Goiabal, embora para mim tenha sido maravilhoso nesse aspecto, né, musical, de amizade, né? De origem, foi maravilhoso. Mas financeiramente para o meu pai continuava não sendo bom. Porque era uma cidade, meu pai ele era advogado também, ele começou a advogar em Goiabal e assim, ele recebia, para você ter ideia, assim, os pagamentos e os honorários dele era escambo, sabe? As pessoas pagavam com saco de milho, com banda de porco, com antena parabólica. Olha que interessante, acontecia, acreditem, era assim mesmo que funcionava, viu? Então assim, não tinha dinheiro mesmo, eu não estou aqui fazendo assim, sabe? Isso quando não era, Bruno, aquelas notas promissórias no papel também, de pão. Porque esses advogados, contadores andavam com aqueles papéis todos no bolso. Vamos dar os créditos aqui, falar os nomes, igual você falou da gratidão. Tinha uma mercearia lá do Tinô. Era o cara que a gente pegava as coisas lá e meu pai pagava quando podia pagar. E isso a gente só comia dessa forma. Tinha a Dona Aurita, que era uma vizinha de frente lá também, que era uma pessoa que convidava às vezes a gente para almoçar na casa dela. Tinha o seu Luiz, que era da empresa de uma aviação Goiabal. Eram pessoas que realmente eram o nosso porto seguro, eram pessoas que entenderam a nossa situação e ajudaram. Até que um dia, os anjos das nossas vidas, né? Uma tia minha, tia Edna, irmã da minha mãe, me ligou uma ocasião que a gente estava junto, falou: Bruno, eu te inscrevi na prova do Senai, você vai fazer essa prova. Eu falei: mas eu não fazia ideia que era Senai. Ela falou: não me pergunte, só faça. Eu fiz, fiquei em terceiro lugar, passei e fui para Ponte Nova. Quando eu fui para Ponte Nova, meu pai falou: agora acabou Goiabal para mim, nós vamos para Ponte Nova também. Já temos um motivo, se precisávamos de um motivo a mais, já temos um motivo. Isso início dos anos 2000 ali. Isso, exatamente. Você 2001. Você já estava nos meados dos 15, 16 anos. Exatamente, perfeitamente. Então o que acontece? Fomos para Ponte Nova por essa razão, por causa do Senai. Então assim, não era música. Mas quando eu cheguei em Ponte Nova, eu continuei com essa banda em Goiabal, que depois de um tempo ela foi esmaecendo, né? Cada um foi seguindo seu caminho. E aí eu montei uma outra banda em Ponte Nova, Oficiais, com o pessoal de lá, que era uma banda de samba rock, tocávamos muito em Viçosa, Ouro Preto, Oficiais. Samba rock. Fazíamos muitos shows ali na região, até que, quando eu concluí o Senai, eu fui para Belo Horizonte, vim para Belo Horizonte, morei aqui um tempo, eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio aqui em Belo Horizonte. Eu fazia shows. Aquela coisa do jovem que está querendo pegar a estrada, querendo desbravar, descobrir o caminho na vida, vem para a capital. BH. Quero ter a minha independência. Eu já tinha a minha independência financeira desde os 14. Detalhe importante: desde os 14 anos, quando eu fiz o meu primeiro show, eu comecei a ganhar meu dinheirinho. Eu já tinha meu próprio dinheiro. Eu contribuía dentro de casa com meu pai, ajudava a pagar contas, porque eu via essa dificuldade, sabe? Meu pai, meu parceiraço, meu maior incentivador e tal. E aí, cara, quando eu vim para Belo Horizonte, independência, meu pai nunca me mandou um centavo, não é porque ele não quis, é porque não precisava. Eu morei aqui em Belo Horizonte, aqui perto, no Jardim Riacho das Pedras, morei no Santa Efigênia, morei no Floresta.
tentando me virar. Só que meu pai falou assim, Bruno, maravilhoso, você é músico, eu reconheço isso, mas não deixa de estudar não, meu filho, porque tem um time na vida que você precisa estudar. Ele já tinha essa noção. Você precisa estudar. Conclua seus estudos, mas continue fazendo o que você gosta de fazer, mas conclua. Aí eu voltei para Ponte Nova, comecei a fazer faculdade e tal. Foi aí que eu conheci. Quando eu cheguei em Ponte Nova, eu tinha uma graninha, eu fiz um festival de música. E lá em Ponte Nova, Fest in Vale. E aí eu convidei, dentre os jurados, eu convidei a Dona Lilá Mussi. Dona Lilá, para quem não sabe, ela é mãe do Tunay e do João Bosco. São artistas conterrâneos meus, né? De Ponte Nova. Ponte Nova deu boas crias, né? Ponte Nova tem filhos incríveis. Isso. E aí, cara, o que rolou? Quando eu convidei a Dona Lilá, ela ficou extremamente lisonjeada com o convite, ela ficou emocionadíssima e ali nasceu uma grande amizade, sabe? E eu ia para casa dela e depois eu descobri que ela era vizinha da minha mãe, enfim. E quando eu ia para casa dela assim à tarde, passava a tarde tomando café, almoçava, jantava, ela contava histórias, tocava violino, tocava piano, recitava poesia. Bicho, ela era uma coisa fantástica, uma artista maravilhosa, assim, sabe? Ou seja, você respirou cultura ali naquele momento. Demais da conta. E eu sempre me amarrei nisso, sabe, cara? Eu acho que para mim, esse convívio com pessoas mais experientes, isso é muito enriquecedor, sabe? Eu aprendo demais com essas pessoas. Ainda hoje eu tenho muito interesse em conviver com pessoas mais experientes que eu, sabe? Eu acho que eu aprendo muito com eles. Eu acho que eu tenho muito mais a aprender com as pessoas mais experientes do que a ensinar as pessoas mais jovens, né? Mas a gente acaba servindo como referência, como espelho para essas pessoas também, né? De qualquer forma, então assim, nasceu uma amizade muito linda com a Dona Lilá. E quando o Tunay e o João Bosco iam a Ponte Nova, ela me ligava e falava, meu filho, vem cá ficar com os meninos, porque não tem ninguém para ficar com eles. Os meninos já eram artistas consagrados, entendeu? Aí eu ia para lá e realmente o João muito tímido, muito na dele, muito introspectivo, mas sempre muito gentil, muito educado, né? E ele ia para Ponte Nova, ninguém podia nem saber que ele estava lá, porque senão era o dia inteiro gente batendo na porta, tocando campainha, não podia sair na rua. E o Tunay já era diferente, cara. O Tunay, ele era ligado no 220, trifásico, falava de futebol, falava das brigas dele em Ponte Nova, das namoradas, falava de tudo, cara, de música, pegava o violão, tocava violão, dava uma volta, vamos no hortifruti comigo ali. Eles tinham esse perfil oposto mesmo, vinho e água mesmo. O Tunay costumava dizer o seguinte, que o João Bosco pensava 10 minutos para falar e o Tunay falava 10 minutos para pensar. Era um completamente oposto que o outro. Ainda hoje é assim, o João é um cara muito sério, muito disciplinado. Isso é uma coisa fantástica. Passa até uma paz no jeito de falar. Ele realmente pensa, ele fala pausadamente. O Tunay era uma coisa muito diferente, assim, né? E eu criei uma conexão maior com o Tunay por 2 motivos. Por causa desse jeito dele, que eu achei que ele era mais ele se sentia um pouco mais à vontade comigo. E segundo, porque a música do Tunay, para mim, eu tinha uma dificuldade até então, naquele momento, de entender a música do João Bosco. Tinha um samba, um jazz, uma coisa de bolero, sabe? Era uma coisa muito mais assim complexa para eu entender. Isso aí nós estamos falando do Bruno Felga com 17 anos, mais ou menos. 18 anos, nessa época. E o Tunay, ele tinha uma música, no meu entendimento, tá? Não estou aqui comparando, fazendo dizendo assim, tecnicamente isso, não. É Bruno Felga, opinião própria. Sim. A música do Tunay, para mim, ela era mais radiofônica. Ela era mais pop. Ela tinha mais a ver com o que eu ouvia na época. Tinha mais caixa de bateria, tinha mais guitarra, entendeu? Então, assim, eu criei uma conexão maior com o Tunay, desde o princípio. Ponto final. Numa dessas vindas do Tunay a Ponte Nova, o Tunay vira para mim e fala assim, Brunão, amigo da minha mãe é meu amigo também. Você não quer trabalhar comigo como meu produtor? Com 18 anos. Aí eu pensei assim, cara, topei na hora, lógico. Mas eu fico pensando assim, o que é um sujeito com milhares de discos vendidos, gravado, ele teve mais de 200 músicas, àquela altura já, mais de 200 músicas gravadas por 9 entre 10 estrelas da música popular brasileira, só para citar alguns. Elis Regina, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Roupa Nova, Ivete Sangalo, Sérgio Mendes, Simone. Ele tinha mais de 10 músicas em trilhas sonoras da Globo, de novelas da Globo.
O que ele ia pegar um produtor? Quantos produtores do Rio ou de São Paulo poderiam trabalhar com ele naquela ocasião? Produtores até então de carreira, de com carreira, bagagem, profissionais, experientes. Ele pegou o Bruno Felga, um menino de 18 anos. Que não tinha experiência de fazer um festival de música. Te deu a mão e falou, vem comigo. Exato. Então, e você, apaixonado com música, que já estava vivendo, respirando música, falou, pronto. Foi. Ali não pensou duas vezes, Bruno? Não pensei duas vezes. E assim, foi a primeira vez que eu voei de avião, primeira vez que eu comi lagosta, primeira vez que eu hospedei no Hotel 5 Estrelas. Tive que comprar roupa nova, porque eu não tinha roupa para essas ocasiões. O Tunay morava no Rio? Ele morava no Rio desde 79, quando a Elis Regina gravou a primeira música dele. Então você se mudou pro Rio para trabalhar na produção com Não, ele? Aí que tá. Naquela ocasião, eu ia me mudar para o Rio de Janeiro. Eu estava preparando essa mudança. Só que naquela época, eu estava namorando e a minha ex-namorada, e a minha, que depois se tornou minha esposa, ela se engravidou e eu acabei não indo. Optei por não ir para o Rio de Janeiro. Então eu fiquei durante quase 20 anos indo para o Rio toda semana. Toda semana eu ia para o Rio e voltava. Literalmente toda semana. Eu optei por morar em Ponte Nova. Entendeu? Assim, Mactube, tá escrito. Mas hoje eu penso que eu deveria ter ido para o Rio de Janeiro. O meu network no Rio de Janeiro seria outro. Sabe aquela história de que quem não é visto não é lembrado? Em nível de carreira musical, você fala, né? Sim, porque o eixo Rio-São Paulo, a gente sabe que é onde a coisa... acontece. Nós somos apaixonados com Minas Gerais, tanto Sim. é que você ficou em Minas. Sim. Mas numa instância de alguns campos profissionais, o eixo Rio-São Paulo ele tem uma força, uma expressão maior. É inegável. É onde estão os formadores de opinião estão lá. É Rede Globo, Rede Globo, exato. Isso aí, Globo, só pronto. Né? Isso já mata. Então, assim, o fato é que eu optei por não ir, por essa razão, assim, de querer educar meu filho no interior e tal. E eu entendi que Ponte Nova, embora eu tivesse esse transtorno, entre aspas, né, de ter que encarar um ônibus para ir, um ônibus para voltar, um avião ou ir de carro, enfim. Mas eu pensava assim, bicho, eu tô cheio de saúde, cheio de disposição e cheio de vontade, de garra, vontade de trabalhar, eu vou fazer isso. Em nível de qualidade de vida te atendia perfeitamente. Perfeitamente, atendia. Morar no interior de Minas é um privilégio muito grande. Privilégio. Só de você não encarar aquela Lagoa Rodrigo de Freitas congestionada no fim da tarde, sabe? Porra, bicho, os túneis do Rio de Janeiro, aquela loucura, a insegurança, a violência, o risco de assalto. Embora, assim, esse período que eu convivi lá, a gente viu que não é tão... É dessa forma, mas ao mesmo tempo não é. Né? O Rio, eu sou apaixonado com o Rio também. Eu tenho um pezinho lá no Rio de turista mesmo, sabe? Sim. Eu adoro aquela vibe do Rio, aquele clima, aquela boemia, mas morar no interior de Minas, só quem já morou sabe o que é morar no interior. Impagável, O Paulinho Pedra Azul falou isso comigo também uma vez. O Paulinho disse assim, Brunão, o grande barato, assim, por exemplo, a gente precisa da capital, tal, mas o grande barato é você morar numa cidade que fica a 30, 40 minutos da capital. Né? Você não morar na capital, você precisou de um aeroporto, você vai para o aeroporto, você precisou gravar um programa, você vai no programa, mas o morar na capital, quer dizer, eu já morei também, já morei em Belo Horizonte, eu até gosto da capital, eu sou um cara muito urbano, eu não sou aquele cara da roça, sabe, assim, roça, sim, não no sentido pejorativo, de calmaria, galinha, demais. Cavalo, boi, não, eu sou um cara urbano, eu sou da cidade pequena, mas eu sou urbano. Entendeu? Eu sou um cara de apartamento, tipo assim, menino criado em apartamento. Sim. Você tá ligado? Entendeu qual é o lance? Então, assim, a coisa do interior é bom, mas eu entendo que a capital ela é necessária para o que a gente faz, sabe? O músico é uma mazela, é uma grande dificuldade, assim, do músico do interior. Por várias questões. Questão cultural, a questão de econômica mesmo, assim, sabe? É aquela história, o cara dificilmente ele consegue viver no interior somente da música, somente da arte. Viver no interior da música, na sua concepção, na sua visão, Bruno Felga, é bem mais difícil, é mais difícil do que na capital? Vamos falar de Minas Gerais. Tá. Fazer música e viver de música no interior de Minas é mais difícil que em BH? Cara, vou ser muito sincero para você. Eu já tive a oportunidade de morar na capital e trabalhar no Rio de Janeiro, igual eu te falei.
Mas eu acho o seguinte, no interior, se você for um artista relevante, com toda a modéstia, se você tiver um trabalho relevante, significativo, se você for bom no que você faz, você desponta. Na capital tem muita gente relevante. Na capital tem muita gente muito boa de serviço. Então pulveriza muito, né? E com essa pulverização aí tem os, com todo respeito, tem os maus caráteres, os pilantras, os picaretas, os contratantes, que aí é a questão da lei da oferta e procura, né? O cara vê que tem muita sobra de artistas e começa a oferecer migalhas. E aí começa aquela selvageria, aquela briga, né? Quem é que vai ganhar menos? Ou seja, a gente pode... Interessante esse ponto de vista que você levantou, Bruno. Ou seja, a gente pode colocar, de certa forma, baseado no que você está falando, então, que fazer música, viver de música no interior é difícil, na capital também, o que muda são o tipo de dificuldade. Exatamente. Então, assim, se você... É o que eu te digo, assim, se você é bom na capital, beleza, tem muita gente muito boa também. E aí, o dono do estabelecimento que está te contratando, o contratante, ele que faz a oferta. Eu te pago 1.000, você topa? Às vezes você cobraria 2. Eu te pago 1.000, você pega? Não, eu não pego, não. Vem o outro, vai pegar. No interior, por não ter, às vezes, tantos bons, às vezes, se você vira e fala, eu cobro 2. Aí o outro vira e fala assim, não, eu cobro 1 não, mas eu quero o melhor, então eu vou pagar 2. Porque não tem um cara igual a ele, só tem ele. Você entendeu? Então, talvez, assim, a minha experiência de viver no interior, sim, você conhece os meus projetos, as coisas que a gente faz, você sabe, assim, com toda a modéstia, são projetos bem feitos, tem uma qualidade estética, uma qualidade de repertório, de várias coisas, né? É um compilado de coisas. E que aquilo ali resulta num trabalho bem feito. Então você consegue... Projetos estruturados. Projetos, né? Bem estruturados. Que além do talento musical, né, da capacidade técnica musical, tem todo tem uma retaguarda. E pensar o projeto com a seriedade com certeza. Que é necessária. Assim, eu tive o privilégio de adquirir esse know-how trabalhando com um artista, é o que eles dizem, artista nacional, artista consagrado nacionalmente, e que através do Tunai eu viajei os 4 cantos do país, fizemos turnês no exterior, na Europa, América Latina. Quanto tempo você trabalhou com o Tunai nessa jornada que você iniciou e na produção que ele te convidou para atuar? Quanto tempo foi com o Tunai? 16 anos. 16 anos. Eu comecei como produtor, né, produtor artístico, que é o cara que acompanha o artista. Ele tinha um empresário naquela época, o empresário saiu, ele era o empresário do Belchior, o Hélio Rodrigues. E aí, de repente, naquela história de 2006 que o Belchior sumiu, o Tunai ficou sem empresário. Aí ele ficou pulando assim, com alguns empresários, algumas pessoas. Tinha um pessoal do circuito musical, com um escritório lá de São Paulo, do Genildo Fonseca, que era o empresário do Toquinho. Só que ele não estava gerindo assim bem. Ele geria muito a carreira do Toquinho e não geria bem a carreira do Tunai. O Tunai tinha uma ex-empresários que tinham também o Roupa Nova no cast. Era o Roupa Nova e o Tunai. Aí eles davam tudo pro Roupa Nova e o Tunai tinha pouco. Aí o Tunai saiu, entendeu? Então o Tunai mudava muito de empresários por essa razão. Quando de repente ele se viu assim, sem empresário, aí ele virou para mim e falou assim: Brunão, você topa pegar esse empreitado? Você quer ser o meu empresário? Aí eu me tornei empresário também. Só que eu não gosto desse termo empresário, eu uso o termo produtor executivo. Produtor artístico executivo. Para quem não sabe, Bruno, conta pra gente a diferença, de uma forma bem rapidinha, mas sim, só pra galera sacar a diferença. Existem 3 tipos de produtores: o musical, o executivo e o artístico. O musical é o cara que entra no estúdio com o artista e produz a música. Você entrega uma música crua para ele transforma e coloca nas plataformas digitais. Vai te ajudar a gravar o CD ali, o disco, vai montar toda aquela estrutura. Produtor musical. Produtor artístico é o cara que acompanha o artista. Você está na cidade, você vê lá o Skank, o Samuel Rosa veio tocar aqui em Ponte Nova. Aí quem vem com ele, o produtor executivo pode até vir, mas quem vem normalmente é o produtor artístico, é o cara que toma a frente, que abre a porta do camarim, confere se está tudo ok, o que desce do ônibus. Apresenta que a turma está chegando, que o artista está chegando. É o interlocutor do artista. O artista não fala. O artista não fala de dinheiro, o artista não fala de nada. É o produtor que é o porta-voz do artista. O executivo é nada mais que o cara que agenda os shows, que recebe os pagamentos, que faz o pagamento para a gig, para os músicos, para a equipe técnica. É o cara que cuida realmente dessa parte comercial. A parte comercial e financeira. Comercial, a gestão da carreira artística. Da carreira. Então são esses três tipos de produtores. E você passou por essas 3 vertentes. Menos musical, não.
produtor musical não. Os projetos do Tunai tinham outros produtores, tinha o Mazola, só grandes produtores. Só produtor bruta, né? Cascudo, só barra pesada. Entendeu? Eduardo Souto Neto. O Mazola acho que foi o produtor mais, assim, que trabalhou mais vezes com o Tunai, porque na época ele tinha um contrato com a Polygram, que depois se tornou Universal e tal. E o Mazola é simplesmente assim, produtor do Milton Nascimento, da Ivete Sangalo, é o cara que. Do RPM, aquele disco do RPM que vendeu, até hoje o disco mais vendeu, ele que produziu aquilo ali. Só isso. Só isso. Para começar. Base, gente, só isso. Então era essa galera que eu frequentava, era com esses caras que eu sentava em mesa de reunião, assim e tal. Era fantástico. Às vezes eu queria falar, uma vez eu fui contar uma história pro Mazola, ele virou para mim e falou assim: porra, velho, pra cima de mim, cara, tipo assim, isso aí que você tá me contando, eu já tô careca de saber. Tipo isso, os caras eram muito experientes, cara, eram muito cascudos, sacou? Ô Bruno, a gente pode considerar, né, pra quem gosta de música, você se considera um cara felizardo porque você conviveu com os melhores, cara. Você tocou, gravou e conviveu com os melhores. Sim. Então, e através do Tunai, é exatamente isso, através do Tunai, a quem eu tenho uma gratidão eterna, através dele eu conheci e convivi com alguns dos meus ídolos, né? E quando aí é interessante eu citar isso também, assim, que quando eu comecei a trabalhar com o Tunai me colocou, me apresentou um universo musical completamente diferente do que eu conhecia, né? Por isso que eu costumo dizer que hoje... Vamos dizer assim, ele te jogou no meio de gente grande, né? Cara, não só isso, mas assim, só pra você entender, por isso que eu digo assim, que hoje... Bruno, qual que é o seu estilo? Eu sou um cara que flutua entre a MPB e o rock. Por quê? São as minhas influências. O rock é antes do Tunai. A MPB é pós-Tunai. Tipo assim, depois que eu conheci o Tunai, a gente viajava ouvindo Chico Buarque, Caetano, Tom Jobim, Elis Regina, Gil, sabe? Beatles, que embora seja rock, mas eu não tinha o hábito de ouvir, eu comecei a ouvir Beatles com o Tunai. Então, assim, ele me apresentou muita coisa que eu jamais imaginei que eu pudesse conhecer, ouvir, sabe? Então, assim, só que não só ouvir, mas de repente eu tô na casa de Milton Nascimento, essa galera tá toda lá, você tá ligado? Teve esses momentos? Teve, então você assim, participei. Cara, deve ter história do Arco da Velha. Inclusive algumas que nem deve poder contar aqui. Tem muita história de bastidor. Cara, tem histórias, por exemplo... era muito boa, cara. Demais, demais. E tem histórias assim, que teve uma festa do Bituca, que é o Milton Nascimento, que... de 70 anos dele, que eu falei assim, bicho, se cai uma bomba, que hoje a MPB acaba. A MPB simplesmente acaba, porque tá todo mundo aqui, bicho. Os grandes nomes da MPB, todo mundo tava lá. De repente eu tô lá, tava rolando uma resenha, o Vanderly tava tocando uma música no violão, eu sou da América, eu olho do meu llado, Caetano Veloso do meu lado, eu cantando junto com ele, assim, tipo assim, sabe, pô, eu sou da América. Assim, e lá na casa dele ninguém tietava ninguém. Não tinha, eles contratavam uma fotógrafa, que era a Vanusa Campos, lá de Três Pontas, que é a terra do Bituca. A Vanusa queridaça, eu tenho um clique maravilhoso dela, assim, inclusive a minha página, assim, eu tenho essa foto, o Tunai, o Milton Nascimento, o Wagner Tiso, um show que nós fizemos juntos, assim, caralho. Cara, que legal. Maravilhoso. E a Vanusa, ela ia, e só ela fazia as fotos. Então ela via junto lá, Wagner Tiso, Tunai e Simone. Junta aí, plá, um clique. Fulano, Ney Mato Grosso, Roberta Sá e Pedro Luiz. Pum, um clique, que eram uns nichos, né? Eles ficavam um pouquinho lá na piscina, um aqui num cantinho, outro ali, sabe? Cada um tinha... Eram as turmas. O legal disso que você está contando pra gente, Bruno Felga, é que a galera muitas vezes não tem noção. Essa questão de tietar e tudo é legal, gente, porque o artista precisa ter seguidores, precisa ter fãs. Sim. Né? E que bom que tem os bons artistas. Mas entre a galera da música, às vezes o artista principal, o consagrado de 20 anos de carreira, ou que está começando há 2 anos só, ou o baterista, o músico, o instrumentista, o produtor, a galera se trata igual. Não tem essa questão de tietagem, assim, tem respeito e um carinho, né? Tem uma coisa que é mútua, mas assim, eu vejo muito assim, no meio artístico, agora é fofoca, hein? Tem muito isso. Eles gostam de respeitar a quem eles admiram. Se eles não admiram um determinado artista, eles não fazem questão nenhuma de... Eu tô falando de um modo geral. Artistas do MPB, também, né? Artista do MPB não vê nada no artista do sertanejo. Assim como o artista sertanejo não vê nada no artista do MPB. Tá?
Então não tem conexão. Eles não falam a mesma língua. Então, assim, só que, por exemplo, lá na Casa Bituca estavam só pessoas do meio dele. Então estava Criolo, Maria Gadu, Jorge Versilo, Wagner Tiso, Lenine. Considerar a mesma tribo musical. A mesma tribo, né? Não entrava. Eu vejo até que eles fazem hoje uns feats. Eu vi outro dia Chitãozinho e Chororó na casa deles. Beleza, eles fazem. Porque Chitãozinho e Chororó, pra mim, é a maior dupla sertaneja do Brasil. Eles enquadram nessa coisa da MPB. Eles são extremamente MPB. E extremamente musicais, na questão de timbre, de Da afinação. conta, né? Entendeu? Então, assim, tem uns caras que eles respeitam. Agora, Jorge Mateus, esses caras nunca vão entrar na casa de Milton Nascimento porque não existe uma admiração afinidade. Não existe nada que conecte eles. Mas a galera da mesma tribo, dessa tribo, por mais que você pega o Bituca, o Milton Nascimento, todo mundo vai ter uma admiração extra por ele. Mas quem está ali nesse momento, igual você, né, viveu, conviveu e convive com essa turma toda, ali você olha com mais admiração porque tem uma carreira maior, porque você tem um destaque maior. Mas é uma troca muito natural, né? Não com tem certeza. aquele negócio de tietar, você tá ali, você é amigo da galera. Por exemplo, um episódio interessante, assim. Eu tava... eu vou falar dessa festa que foi, eu acho que a de 70 anos dele, que foi o momento que teve mais artistas reunidos ao mesmo tempo lá. Enquanto você fala, eu vou servir mais um café. Você quer um cafezinho? Aceito também. Por gentileza, esse que é o melhor café do Brasil, Café Amizade, diretamente de Alterosa, sul de Minas. Maravilhoso. Bruno gostou do café, cafezeiro igual eu. Esse café Amizade é café de verdade, hein? Inclusive, gente, estão gostando do episódio igual o Bruno está gostando do Café Amizade? Deixa o seu joinha, deixa a sua curtida aí. Bruno, deixa as redes sociais para a galera te seguir também, deixa o seu Instagram, o que você quiser aí. É muito fácil. Vai lá no meu Instagram, Bruno Felga Oficial. Você vai ver fotos, vídeos, muita coisa bacana. Inclusive, eu também tenho um site oficial que tem mais conteúdos, tem a minha agenda de shows. Deixa pra galera acompanhar aí. brunofelga.com.br. É muito fácil, vai lá, brunofelga.com.br. Gente, vale a pena, eu sei que boa parte de vocês conhece o trabalho do Bruno. Bruno, nós temos hoje um público majoritariamente mineiro, em todas as regiões de Minas, mas também temos um público lá no Rio, um público em outros estados, em São Paulo, que nos seguem, que o YouTube dá essas métricas pra gente, né? A gente tem acesso, temos uma galerinha em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos. O canal, hoje, inclusive, nós estamos batendo uma marca interessantíssima. No dia de hoje, que felicidade, 300 mil views, primeiros 300 mil views em 6 meses. Parabéns. No YouTube. Obrigado a todos vocês que estão seguindo o Podtrem, estão acompanhando o nosso trabalho. Eu falo que o Podtrem surgiu, Bruno Felga, com a humilde missão de exaltar figuras mineiras, um canal plural, um canal que surgiu para humildemente tentar trazer para prosas boas, para tomar café com a gente, figuras como você, que são destaque em todas as áreas, na música, na cultura, na dança, nas artes cênicas, no empreendedorismo, nos negócios, na educação, na saúde, na cultura, enfim. Podtrem é plural, surge com essa essência, humilde missão que a gente trouxe pra gente. Eu falo que o rosto aqui é do Marcos, mas o Podtrem não é o Marcos, tá, gente? Tem os braços, tem as pernas, tem toda uma equipe, Tiagão, as meninas da comunicação, das redes sociais. Obrigado pelos 300 mil views, obrigado a todos vocês. Deixa o seu joinha, fortalece pra gente que a prosa é boa. E vamos seguir com a prosa boa com o meu amigo Bruno Felga, que é muita história, hein? Eu só concluí essa história lá dessa festa de 70 anos do Bituca, assim, porque eu ia muito na casa dele, especialmente quando eu chegava de Ponte Nova, a gente brincava que eu era o maior contrabandista de goiabada do Rio de Janeiro. Eu chegava com aquelas goiabadas de Ponte Nova, caixa de goiabada, famosa goiabada. A melhor goiabada de Minas Gerais. Do mundo. Do mundo. Então eu levava, cara, e essa goiabada ela ia parar na casa de muita gente, entendeu? Eu disse que o Lulu Santos adorava, então eu deixava lá, o pessoal entregava pra ele, sabe? Muita gente ia na casa do Bituca sempre. Então a galera chegava, pô, essa goiabada de Ponte Nova é maravilhosa. E entendeu? uma bolsa de roupa e uma só de goiabada. Só de goiabada. Sempre levava essas goiabadas. Mas aí o que acontece? Mas essa festa de 70 anos do Bituca que concentrou o maior número de artistas, que eu estive presente. Chico Buarque estava lá, estava todo mundo. Todo mundo estava lá, cara. E aí, velho, olha que curiosidade, coisa maravilhosa. Teve um dado momento que estava eu, o Tunai, a Regina, viúva do Tunai, minha querida amiga, deve estar assistindo aí. Inclusive, você falou de Canadá, tem gente assistindo no Canadá, meu irmão Rodrigo Felga, a minha mãe Eliana, todo mundo tá lá. Rodrigão, Eliana, um abraço querido do Marco Júnior do Podtrem, amigo desse querido Bruno Felga, um abraço para vocês, para todos os amigos e famílias do Bruno Felga. Obrigado.
E aí, cara, eu tava conversando nesse momento com a Maria Portinari, que é mulher do João Portinari, que é filho do Cândido Portinari, que é o maior pintor brasileiro e tal. Vocês estão sentindo da festa, não, só né? pra você entender. E aí eu tava conversando, eu, o Tunai, a Regina, eu não lembro mais quem, e a Maria. Aí a gente tava, mas cadê o João? Ah, o João tá vindo no outro voo, porque eles não viajavam juntos. Porque com medo de, às vezes, um avião cair, os dois juntos, eles tinham um negócio de viajar separados. Sim. E aí a Maria chegou primeiro, o João chegou logo depois. A gente estava conversando, de repente, quem que chega, cara? Veio todo assim, uma camisetinha, regatinha, não é regata não, mas manga curtinha, assim, coladinha no corpo, baby look, uma calça, um sapatinho, uma blusinha em cima, assim, todo rebolante e tal, aquela simpatia. Quem era? Ney Matogrosso. Cara, ele desceu. Você foi descrevendo, ele veio descendo a escada. Foi o único artista que eu pensei assim, porra, se eu tivesse um celular, uma câmera agora, eu ia meter um clique e pedir pra tirar uma foto. Foi o único, não sei porquê. Aí ele veio na nossa direção, cumprimentou o pessoal, ele foi super simpático, super agradável e tal, sorridente e tal. E pronto, aí cada um foi pra sua, sacou? Mas então ele foi um artista que tem uns artistas que tem essa coisa, né? Essa aura, essa energia maravilhosa, essa coisa que te envolve, né? O Ney Matogrosso é um cara desse, tanto que ele com 80 e tantos anos tá na crista da onda, fazendo o maior sucesso aí. Performático, com energia com absurda. Tudo em cima, né, bicho? Eu quero chegar aos 80 anos daquele jeito ali. Aquele ali tá no formol e que bom pra música e pra todos os brasileiros. Não. Você falou, achei que a voz impecável, né? Que é o mais importante. Pro cantor, você pode estar com o corpo de qualquer jeito, mas a voz, companheiro, tá daquele jeito até hoje. Você começou a história contando que se caísse uma bomba ali, obviamente, você pode dizer, acabava a MPB. Depois de todos os nomes que você citou, e realmente, se caísse, se acontecesse alguma coisa ali, a MPB acabava. O Paulo Jobim, Daniel Jobim, a Ana Carolina, tinha atrizes também, a Letícia Spiller, a Cristiane Torlone, e tinha muita gente, a galera do Clube da Esquina toda, o Fernando Brant estava vivo ainda, estava lá, o Ronaldo Bastos. Cara, foi uma festa do balaco. Só quem viveu, só quem foi, como meu amigo Bruno Felga sabe o que foi aquilo. Foi maravilhoso. Esse realmente foi o concurso. Bruno, muito bacana, meu amigo. Gente, eu tô esquecendo aqui, falei dos 300 mil views, primeiros 300 mil views, mas estou me esquecendo. Estamos lançando hoje o nosso Apoie-se. Você está gostando do canal, está gostando dessa pegada mineira, de a gente trazer essas figuras mineiras, contar essas prosas boas que o Bruno Felga está contando. Aqui na tela, em algum lugar aqui na tela, vai ter o nosso QR Code do nosso Apoie-se, que é uma plataforma aí de apoio para você fortalecer o nosso trabalho. Você pode fazer uma doação lá de 10, 20, 30, 50, do que você quiser, para ajudar a gente a pagar essa equipe toda, esse estúdio, essa logística aqui que não é fácil, hein? E aqui embaixo também, embaixo aí do vídeo, na nossa bio, tem o link também, só clicar, entra lá, fortalece pra gente no apoio, isso aí que o Podtrem precisa do apoio de vocês para continuar fazendo esse humilde trabalho, mas que é de coração para vocês, viu? Brunão, após, obviamente, falamos dessa festa que foi um acontecimento, falamos desse início de carreira seu, dessa trajetória com o Tunai, esses 16 anos de carreira com o Tunai aí, passando por várias instâncias aí, de tocar com ele, de ser produtor musical, produtor artístico dele, produtor executivo. Exato. E como é que se deu isso? Como é que foi seguindo a carreira? Conta pra gente a progressão da carreira a partir de então. Então, aí o que acontece? Como eu continuei morando em Ponte Nova, eu pensei num dado momento da minha vida assim, que eu precisava ter um plano B, sabe? Eu jamais imaginei quando seria o fim, o término da minha parceria com o Tunai. A gente não imagina isso. Eu tinha uma coisa comigo assim que eu ia ficar com o Tunai até o fim da minha vida, tipo assim, né? Da minha ou da dele. Mas eu pensei em ter um plano B. Como eu morava em Ponte Nova, eu era uma referência musical na cidade. As pessoas iam fazer um casamento, uma formatura, um evento corporativo, um aniversário, elas me procuravam e falavam assim, cara, eu tô querendo que você toque no meu casamento. Mas eu não ia trazer o Tunai para tocar, eu não tinha banda naquele momento ali para poder tocar em evento nenhum lá. Aí eu, juntamente com meu irmão e alguns amigos, nós tivemos a ideia de montar uma banda de baile. A famosa banda baile, a banda que toca de tudo, em casamento, formatura. Exatamente. E naquele momento eu tinha algumas referências, né?
a gente tinha a referência que é a banda Lex Luthor, banda Super Som C&A, que são grandes bandas de baile de Minas Gerais, mas eu tinha essa influência do Rio de Janeiro, tinha a banda Celebrare, banda Rio Babilônia. A região tinha bandas famosas Sim. ali, né, Bruno? Eu fui produtor de eventos durante um período, né, quando nós nos conhecemos, inclusive há 11, 12 anos atrás, e assim, nossa região ali, aquela região da Zona da Mata, de Ponte Nova, Viçosa, Abricampo, Rio Casca ali, tem Valadares, Ipatinga, tem muita banda boa que a galera não conhece ali, muita banda baile boa também. Tem sim, com certeza. De anos, tem banda ali com 20 anos de existência. Exato. Mas assim, eu vejo que hoje tem menos bandas, porque realmente você fazer uma gestão de uma banda assim, é muito difícil. Principalmente assim, porque é aquela história que eu te falei lá no início, um músico no interior, a menos que ele seja um artista assim, que desponte muito, ele estando no interior, ele não consegue viver exclusivamente da música. Muitas vezes é difícil, ele precisa conciliar com uma outra atividade. Muitas vezes ele tem uma profissão CLT exato, para poder tocar nos finais de semana. Exatamente. Da quinta-noite, sexta-noite, sábado e domingo. Um profissional liberal, tal, mas assim, mas de qualquer forma ele tem uma outra atividade e isso às vezes atrapalha um pouco. Então é difícil você manter uma banda. Então muitas ficaram pelo caminho. Eu ainda resisto, porque é lógico, eu não vou também entregar o ouro aqui, mas eu faço uma gestão que eu consigo ainda assim administrar, gerir uma banda, né? Mas assim, você tem que remunerar os caras bem, você tem que ter um jogo de cintura legal. Saber montar, entendeu? Uma logística de shows, exato, de agenda, de calendário. Então, muitas vezes as pessoas que estão fazendo essa gestão não têm esse jogo de cintura, não têm às vezes o know-how, enfim, né? Aí o que acontece? Eu montei essa banda, All Star. Então, só para antes de que você me pergunte ou alguém fique na dúvida, a banda All Star não tem nada a ver com tênis e nada a ver com a música do Nando Reis. Porque as pessoas perguntam, mas qual que foi a origem do nome? É por causa do tênis? Mas aí a pessoa, mas vocês usam tênis Nike, vocês não usam All Star? Na verdade, quando eu montei a banda, a minha intenção, a minha referência foi a All Star Music Band, que era a banda que acompanhava o Ringo Starr, que é o baterista dos Beatles, ex-baterista dos Beatles. Olha a volta que nós estamos... Pode ter em cultura, viu, gente? A gente sabe escolher bem os convidados, né? O que eles faziam? O Ringo, ele ia fazer um show, vinha fazer uma turnê no Brasil, ele convidava os melhores músicos, o guitarrista do Toto, o baterista do Foo Fighters, não sei o que, ele juntava os melhores músicos e era All Star Music Band, todas as estrelas reunidas. Então, a minha ideia naquele momento era isso, reunir os melhores músicos da região. Então eu peguei um ali em Viçosa, um não sei aonde, tal, e fizemos uma cantora em Belo Horizonte e fizemos uma All-Star Band, né? Então eu montei essa banda para ter como plano B. E aí eu comecei a conciliar a minha agenda do Tunai com a banda All-Star. Então, assim, a gente fazia com o Tunai, 12 shows por mês. Eu comecei a fazer 6 com o Tunai e 6 com o All-Star. Ou seja, um projeto paralelo ali que coabitou a sua carreira musical. Exatamente. Você tocou 2 projetos juntos. Exatamente. O com o Tunai e o seu projeto Banda All-Star. Exato. Do Bruno Só Felga. que aí eu otimizei a do Tunai, porque o Tunai era um cara estradeiro. O Tunai topava, assim, a gente pegava estrada, cara, fazia 3 shows. Saía e fazia assim... Belo Horizonte, Betim e 7 Lagoas, voltava para o Rio. Sei o quê, a gente começou a fazer menos, a gente começou a otimizar, fazer 2 shows com cachê melhor, ir mais para a capital, não fazer tanto interior. Já aquele estágio de prezar, vamos dizer assim, mais pela qualidade, menos sim, pela quantidade. Até porque também com o tempo de carreira vai ficando cansativo, vai ficando pesado, né? Também, com certeza. E nisso aí a gente começou também, o Tunai teve uma ideia genial de fazer um show, chamava Saudade Delis. Era um show que a gente ia convidar inicialmente o Túlio Mourão, que era o pianista dos Mutantes, tocou a vida inteira com o Milton Nascimento também, com grandes artistas, mas aí o Túlio inclusive tem um programa chamado Noturno na Rede Minas, que ele apresenta shows de jazz, vários shows legais, e aí o Túlio, a gente não chegou a convidar porque a gente pensou assim, não, quem sabe ao invés do Túlio Mourão a gente chama Wagner Tiso, e o Tunai é muito amigo do Wagner, então chamamos o Wagner topou. E aí, cara, nós começamos essa turnê no Tom Jazz em São Paulo, fizemos uma temporada de shows lá, 1 mês de show, sold out, lotado, um sucesso. E aí nós deslanchamos, fizemos todas as unidades do Sesc de São Paulo, Sesc do Rio, fizemos 180 shows no Brasil inteiro. Nessa época você estava com a produção do Tunai ou você estava tocando bateria com ele? Eu tocava bateria e produzia. Porém, neste show, viajávamos só nós 3. Era um pocket. Eu não tocava.
Nesse show só produzia. Era o Wagner no piano, o Tunay violão e voz. Produção enxuta. Eu chegava lá, eu contratava o técnico de som, iluminador, contratava uma produção local, uma assessoria local. Que é legal também valorizar os artistas, né? Funciona como logística. Nós fizemos Caixa Cultural, nós fizemos SESI, SP Cultura, fizemos grandes projetos, cara. Os melhores roteiros cara, pegaram nessa fizemos época. Tudo que você imaginar, fizemos palácio, fizemos tudo que você imaginar, cara. Tudo que você imaginar nós fizemos com esse show. Foi maravilhoso. Viajamos o Brasil inteiro com esse show, sabe? Norte a sul, leste a oeste. Repetimos a unidade do Sesc. Uma coisa louca, cara. Inauguramos um Sesc lá em São Paulo. Foi quanto tempo essa turnê? Essa turnê nós começamos esse show em 2012. O primeiro nós fizemos em 2012. Teoricamente, foi até 2019, assim. Nós fizemos uma turnê longeva, mas assim, muitos shows. Essa pegada aí foi prática, vamos colocar 6, 7 anos nessa batida. Só que a gente, o Tunay continuava fazendo shows dele com banda, o Wagner também tinha uns eu fiz alguns shows, o Wagner também, piano e voz, piano solo, entendeu? Então, assim, cara, foi maravilhoso. Mas aí a gente fez isso, a gente otimizou. Então eu estava adorando essa coisa de viajar só como produtor. Botava minha mochilinha nas costas, acompanhava os artistas e tal, chegava lá, fazia. Então eu estava mais delegando do que propriamente executando como. Porque, bicho, teve o último show que eu fiz com o Tunay antes dele falecer, que ele faleceu em 2020. Nós temos que entrar nisso também, porque quando o Tunay faleceu em 2020, foi quando começou a minha história como cantor. Mas antes disso, em novembro de 2019. Foi quando nós gravamos um DVD dele, que infelizmente não vai ser lançado, porque as imagens, não sei por que as imagens se perderam no caminho. Que isso? Coisas inexplicáveis aí. Mas o áudio a gente tem. Eu devo fazer o lançamento desse áudio mais pra frente aí, fazer um lançamento póstumo em algum momento, alguma data específica. Mas pelo menos teremos a oportunidade de ouvir em versão áudio. Teremos, com certeza. Ah, que bom. Mas aí o que acontece? Nós gravamos esse DVD e em novembro de 2019, no Vivo Rio, lotado, foi um sucesso absurdo, assim, foi muito bom. E aí eu voltei para Ponte Nova decidido a não tocar mais bateria com o Tunay. Eu falei assim, esse vai ser o meu último show como músico, como baterista. Por quê? Eu estava extremamente sobrecarregado, com um acúmulo de atividades, de funções. A minha relação com o Tunay era uma relação de parceria, de sociedade. Não era assim, eu não trabalhava para ele. E a galera não tem, a galera nem tem obrigação de ter essa visão, né, Bruno? A galera não sabe, que não é do meio, que não é do ramo, que olha de fora, acha que tocar, festa, é bagunça, é curtição. Cara, é o contrário. Ele tem uma exigência de profissionalismo, de ali, resiliência, de trabalho mental, psicológico, de desgaste, que a galera não tem noção. Exato. Né? Se você não for muito profissional em horários, em programação ali, em logística, a coisa não anda, né? Só tá no showbiz quem é profissional, meu irmão. Esse negócio essa coisa do cara que é vida louca, que quer glamorizar, a coisa de ser artista, de quebrar um hotel inteiro. Aquela coisa de sexo, droga e rock and roll. Em Hollywood, né? Só no cinema americano, né? Sexo e rock and roll até vai, mas drogas, se você meter droga no meio, bebida, esse trem, você fica no caminho, cara. Porque você não aguenta, você tem que ter saúde, cara. Isso é lenda, sacou? Isso aí não funciona na prática, não existe. Não funciona. Então, assim, velho, a parada, assim, o que eu posso te dizer? As pessoas glamorizam a coisa do ser artista, mas assim, eu amo muito o que eu faço. E talvez eu esteja nisso até hoje porque eu não consiga entender ainda hoje, eu não consiga enxergar nada que me faça ser mais feliz profissionalmente do que o que eu faço. Você entende? Então, assim, eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa. Eu poderia estudar, eu poderia arrumar um emprego, eu poderia fazer qualquer coisa. Mas nada vai substituir o prazer, a alegria de estar em cima de um palco, a realização de estar em cima de um palco, sabe? Então, assim, cara, eu voltei decidido a não tocar mais por causa dessa sobrecarga. Era uma pressão muito grande, muita responsabilidade. Se uma coisa saísse errado, ia dar uma merda muito grande para mim, sabe? E é muita gente envolvida, é muito músico, é uma equipe técnica muito grande. No Vivo Rio, sei lá, tinha 2.500 pessoas lá, sabe? Você tem que fazer um
meio de campo para receber aquelas pessoas bem, para dar tudo certo. Tem que fazer a divulgação, assessoria de imprensa, produzir disco, lança. Cara, é muita coisa, velho. É muita coisa. E eu fazia tudo sozinho. Eu lembro que tem um cara, um produtor do Vivo Rio, que chama Rodrigo. Agora eu esqueci o sobrenome dele. Ele chegou para mim e falou assim: Felga, cara, quem que é o hold do Tunai? Eu falei: sou eu. Quem que é o produtor do Tunai? Sou eu. Quem que vai tocar a bateria? Sou eu. Quem que é o assessor de imprensa? Sou eu. Quem que vai vender o CD lá fora? Eu. Ele falou: cara, como você consegue fazer isso tudo, bicho? Artista nenhum tem um produtor que faz isso tudo, não, cara. Sacou? Rodrigo Grisalho, que é o nome dele. Ele falou assim: ninguém consegue fazer isso tudo não, meu irmão. Eu falei: não, eu tô me virando aqui. Mas essa frase dele me fez um pouco refletir. Outro detalhe que aconteceu que me fez refletir e voltar pro Rio decidido a não tocar mais. O Wildon, que é um grande parceiro amigo meu, autor de Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, As Dores do Mundo, fez sucesso na voz do Jota Quest aí e tal. O Wildon é um queridaço, um cara que eu adoro, assim. O Wildon chegou pra mim, acabou esse show do Vivo Rio, galera tava lá, bicho, no foyer, em frente aos camarins, recebendo os artistas, vários artistas estavam lá e tal, todo mundo confraternizando, aquela coisa, e ele sentiu minha falta lá. Aí ele falou: cadê o Brunão? Eu acho que o Bruno tá lá no palco. Ele desceu, eu tava lá desmontando, cara, os violões do Tunai, as coisas e tal. Aí ele chegou pra mim e falou: Bruno, larga isso daí, cara. Vão lá pra cima, tá todo mundo te procurando, todo mundo querendo te dar um abraço, tirar uma foto com você, te parabenizar. Agora que é a hora dos louros, ele falou: deixa assim, isso né? daí depois. Eu falei: não, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha obrigação, eu tenho que desmontar minhas coisas aqui. Eu, muito responsável, sempre fui. Não, eu tenho que desmontar. Ele falou: não, larga isso daí, depois eu venho cá e te ajudo. Sabe? Aí eu me dei conta, eu falei: realmente, cara, eu não tô sentindo o prazer. Eu não estou vivendo ali, né? Os louros, a glória da minha profissão. Eu estou vivendo só o ônus da profissão. Aí isso me fez... Aí eu fui pro hotel, naquela ocasião eu estava no hotel lá no aterro do Flamengo e tal. Eu cheguei no hotel, fiquei a noite inteira, sabe, refletindo, pensando assim: caramba, cara, realmente não tá sendo mais prazeroso, sabe? Tá sendo só obrigação. Só a grana. Aí eu falei: não, eu não preciso só da grana, eu preciso sentir prazer na minha profissão, sabe? Então eu voltei decidido a não tocar, pra gente manter aquela parceria de sucesso, bem sucedida, a coisa leve. Eu falei: Tunai, a partir de agora eu vou só produzir, cara, vou botar um outro batera no meu lugar. E tava tudo bem, só que aí, infelizmente, em janeiro de 2020 ele faleceu. E aí foi a virada de chave na minha vida. Nós entramos na pandemia logo em seguida. Eu via o Tunai no palco, qualquer artista que eu produzisse que eu via no palco, eu me enxergava ali, cara. Eu tava, sabe, era um pedaço meu que estava ali também. Eu nunca tive pretensão de cantar, de estar à frente do palco, sabe? Eu era um sideman, um baterista que eu sabia que ele precisava de mim ali na bateria. Assim, eu falo sem medo de errar. Minas Gerais tem músicos, instrumentistas incríveis, mas como baterista, você certamente era e é um dos melhores bateristas de Minas Gerais. Eu falo, gente, e eu tenho essa segurança em falar, não pela amizade que eu tenho com o Bruno Felga, porque nós já nos conhecemos aí há 10, 12 anos, meados de 2016, a gente fez eventos juntos, né, Bruno? Temos bons eventos, temos histórias legais também, mas quem te viu tocando bateria, ou quem te vê tocando bateria, você é um dos melhores bateristas de Minas Gerais. Então, assim, era uma coisa que se você fizesse só isso, já era coisa pra caramba, cara. Eu já ouvi, tem um cara, um amigão meu também, assim, lá do Rio, chama Luiz Libretti. Ele ia nos shows, assim, e ele falava assim: Bruno, cara, eu tenho os meus 3 maiores ídolos na bateria são John Bonham, Robertinho Silva e você. Ele falava, e ele era tão assim, ele falava que era meu fã mesmo, e assim, e eu só passei a acreditar no dia que ele me deu, cara, de presente os pratos da Zildjian, são uns pratos turcos importados, que custam uma nota, cara, sabe, até hoje esses pratos valem uma grana. Ele me deu esses pratos e falou assim: toma, é pra você. Eu falei: pô, esse cara é meu fã mesmo. Mas enfim, mas o que eu quero dizer assim, eu abri mão, eu fui convidado para fazer show com outros artistas também, embora eu tenha a oportunidade de ter tocado com... Você tocou com muita gente. Cita alguns nomes. Vou citar alguns. Eu já toquei com Milton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, Jane Duboc, Vitor Biglione, Vanderly, Geraldinho Azevedo, Emerson Nogueira, Zé Renato do Boca Livre, e uma galera, Chico Amaral, que é parceiro do Samuel Rosa, enfim, já fiz show com essa turma toda. Olha o gabarito do nosso convidado, olha o histórico, olha o currículo da pessoa, viu, gente? Já fiz show com essa turma toda. Foi muito bacana. Eu anunciei como tinha que ser anunciado como um dos maiores músicos instrumentistas de Minas Gerais. Não posso esquecer,
Dalto, Biafra, Hildon, Guilherme Arantes, essa turma toda, Flávio Venturini. E se continuar lembrando aqui, vai engrossar esse caldo, viu, gente? Uma turma muito boa. Mas aí você estava na bateria, você abriu mão, né, da bateria no projeto do Tunai, ficou só na produção. Isso. Você estava nessa transição ali já fazendo com a sua banda All Star. E a partir do falecimento do Tunai... Aí virou a chave. Porque nós entramos na pandemia, detalhe, o Tunai faleceu, teve nada a ver com Covid, o Tunai infartou, infelizmente, o coraçãozinho dele não aguentou, e ele faleceu em casa no dia 26 de janeiro de 2020. A esposa dele, a Regina, minha querida amiga, acordou, chegou lá, ele estava no sofá e encontrou ele morto. Eu estava dormindo, cara. Isso foi 6 horas da manhã, eu acordei meio-dia. Eu sempre fui notívago, sabe? Eu dormia muito tarde, acordava tarde. Era meio-dia, eu acordei, meu telefone com 200 ligações, assim, cara. Todo mundo me ligando, assim, sabe? Aí eu atendi a ligação do Hildon. Ele me ligou e falou: Brunão, me conta aí, cara, que história é essa que eu acabei de ver aqui no jornal, tal? O que foi, cara? O Tunai faleceu. Eu falei: o quê? Ficou sabendo assim. Aí o Wagner logo em seguida me ligou. Aí eu comecei a conversar com um monte de gente me ligando. Aí começou G1, Globo News, um monte de jornal, o Globo, e a Rede Globo. ainda caindo, porque foi uma vida de construção profissional, de amizade. Eu sou muito lúcido quanto a essas coisas, sabe? Quanto a essas questões assim, de perda. Então, assim, eu entendi que, lógico, a gente sofre, mas naquele momento entrou o cara que tinha que ajudar a resolver o problema. Você conseguiu ser prático, consegui. Ser resolutivo. Fui para o Rio para ver o que a Regina precisava de ajuda e tal, não sei lá, aquelas coisas ali, de resolver essas coisas, mas assim, ela deu conta de tudo com a família e tal. Mas eu fui o cara que atendeu a imprensa, todo mundo, eu fiquei pé da vida, porque assim, a gente estava sempre atrás dos caras pedindo pauta em jornal, para lançamento, os caras não davam. Quando ele faleceu, veio todo mundo, né? Então eu fiquei muito chateado naquela época, mas tudo bem, passou. Aí, cara, enfim, aí veio a história da pandemia. Todo mundo dentro de casa, impedido de trabalhar. Eu, baterista, como é que eu ia tocar? Eu moro num apartamento. Eu fiz um estúdiozinho em casa, um home studio. O pessoal da música, da cultura, das artes, foi um dos públicos mais afetado, que mais sofreu, que mais foi afetado. Sofreu, mas sofreu mesmo, assim, sabe? Aí eu montei um home studio, eu passava madrugadas lá, assim. Aí me sobrou o violão, meu filho, Pedro, que é um grande músico também, um cara super sensível e tal. Eu vi o Pedro com o violão o dia inteiro no colo, assim, tocando. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa. Vou começar a tocar violão também. O Pedro era adolescente na época. O Pedro era muito jovem, né? Ele vai fazer 19 esse ano já. Mas naquela época ele me influenciou muito, cara. E aí, bicho, o que acontece? Eu entrava no meu estúdio e ficava lá com o violão, madrugada inteira, reaprendendo a tocar violão. Porque o que eu aprendi de violão era muito básico. Era uma coisa assim, para tocar em festa de família. Nesse momento, o Bruno Felga era muito mais produtor musical e baterista. Sim. Do que qualquer outra coisa. Full time. Aí eu comecei a tocar violão e tentando cantar. Mas eu fiz aquilo que era uma forma de passar o tempo, me ocupar, porque senão eu ia ficar louco. Não tinha jeito de fazer nada, cara. Aí eu falei assim, cara, eu vou ficar doido, cara. Eu tenho que me ocupar de alguma forma. Aí eu comecei a tocar violão, cantar, comecei a ensaiar música. Eu ficava de madrugada ali tocando, sabe? E aquele lamento, aquele sofrimento, aquela angústia, cara. Ramo de eventos todo parado. Eu tava como produtor de eventos naquela época. Cara. Nossa, foi péssimo. Nossa, e aí assim, vivendo de ajuda, sabe? Meu irmão me ajudou muito, minha irmã me ajudou. Sabe, cara, foi foda. E aí, cara, o que rolou? Aí eu tive a brilhante ideia, não foi uma ideia exclusivamente minha, mas eu falei, velho, eu vou começar a fazer live também, tocando do meu jeito e contando as histórias que eu sei. Vamos surfar essa onda. Vamos surfar essa onda, tá dando certo com um monte de gente e eu vou tentar um dinheirinho aí. E outra coisa, eu tenho muita bagagem, eu posso compartilhar isso com essa galera. E aí eu comecei a fazer lives temáticas
com 12 músicas toda semana, e eu contava as histórias daquelas músicas. Muitas dessas músicas eu tinha uma relação afetiva com o artista, ou aquela música tinha alguma participação em algum momento da minha vida, ou eu estudava, porque eu estudei muito também o livro de um grande amigo meu, um escritor de Brasília, que chama Rui Godinho, que ele lançou uma coletânea que chama Então, Foi Assim, e são 4 volumes, que ele conta os bastidores da criação musical brasileira. Então ali tinha as músicas do Vanderly, e nisso eu ajudei o Rui Godinho, eu e o Tunay, a fazer, eu fiz pontes para ele falar com determinados artistas. Bruno, eu estou precisando falar com o Vanderly, você me passa o contato? Fala, Vandeco, vou passar o contato pro Rui e tal. Quando o Vanderly ia em Brasília, o Rui ia lá e entrevistava ele. Bacana. Entendeu? Então assim, eu fiz essa ponte para ele com Bituca, levamos ele na casa do Bituca. Então tem muitas músicas, ele tem agradecimento para mim no livro. Então assim, cara, a gente ia a Brasília, sempre encontrava com ele. Essa troca, tipo, isso é fantástico. É o que você falou, ninguém faz nada sozinho, meu amigo. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, o técnico de som precisa do músico. Não tem jeito. Não tem. É a cadeia de suma importância, de suma importância para o outro. E aí, cara, o que rolou? Então, eu estudei aqueles livros ali do Rui, li aquilo de cabo a rabo, eu aprendi as histórias, fazia o meu dever de casa, chegava na live e fazia um show. Apresentava aqui, investindo no equipamento, sabe, comprar uma mesa de som, microfone, tal. Comecei a investir no equipamento para poder fazer as transmissões mais bem feitas. E sabe? Ali você descobriu uma nova veia, uma nova vertente do artista Bruno Felga. Exatamente. E nisso as minhas lives tinham assim, 300 pessoas assistindo, pedindo música, eu fazia sorteio. Eu não consigo acreditar, Bruno, como eu te conheço há muitos anos, e eu tive a oportunidade de te ver no palco como baterista, né? Tivemos em eventos juntos você como baterista, tivemos em eventos juntos com você como vocalista. Exato. Também. Eu não consigo conceber, baseado nessa história, que para mim hoje eu não consigo olhar para você e não ver o Bruno Felga cantor, tocando um violão, cantando na frente do palco. Para mim é inimaginável. Então, assim, que demorou tanto tempo, digamos assim, para você fazer essa transição. Sim, né? Exatamente. Eu não falo nem evolução, porque cada pegada é uma pegada. Sim. Não tem evolução nesse processo, mas tem de se abrir para essa nova vertente, sabe? Completamente. E aí, cara, quando eu falei assim, cara, quando começar a abrirem os shows, eu vou pra estrada como cantor. E aí eu ouvi de gente assim, muito próximo de mim, que isso, cara, você tá ficando doido? Você vai deixar de ser produtor? Você vai deixar de... E eu recebi propostas de outros artistas para continuar produzindo, sabe? Eu só não quis mais, sabe? Eu cansei desse trecho Rio. Aí então eu pensei, eu vou ter que mudar pro Rio mesmo, ou para São Paulo. Eu recebi proposta de artista de São Paulo também e tal. Aí eu falei assim, não, cara, eu tô gostando do que eu tô fazendo, tô ganhando assim, tô trabalhando 3 vezes mais, mas ganhando um terço que eu ganhava antes. Mas tô feliz. Tô me realizando, sacou? E é um projeto cara, você ter um microfone assim, à sua disposição para você falar, você interagir, você sabe, trocar o olhar com as pessoas, isso é gostoso demais a conta, cara. É bom demais, sabe? Massageia o seu ego. De verdade. Você tem um carinho mais próximo, você não é no palco, você é visto de uma maneira diferente. Porque eu era um baterista reconhecido e tal, mas eu não era um baterista artista, você entende? Porque existe o baterista que é um artista, que ele faz o trabalho. Hoje tem um show um workshop de Bruno Felga na bateria. Não era o show do Tunay que o Bruno estava na bateria. Beleza, tinha as pessoas que iam lá falar comigo, me vinham e tal, mas eles queriam o Tunay. Vamos dizer assim, no fundo do palco a galera reconhece, infelizmente, conhece menos, né? Então, assim, eu tô experimentando uma coisa diferente que é muito viciante, assim, sacou, cara? Você não tá experimentando mais, você já foi, né? Já deslanchou. Inclusive, daqui a pouquinho, eu tô vendo que o violão tá aí preparado, a gente quer ouvir uma das suas músicas daqui a pouquinho, mas antes disso você lançou um projeto novo esse ano, né, Bruno? Parece que em maio. Lancei em julho, mas eu gravei em maio. A gravação foi em maio. Foi em maio. Conta pra gente desse projeto, fala o nome desse projeto pra gente, a galera quer saber. Vamos falar um pouquinho de que pé que tá hoje os projetos, a carreira do Bruno Felga. Então, eu lancei o audiovisual Canções do Clube de Outras Esquinas. Tem gente que fala assim, você lançou o DVD e tal. É audiovisual porque eu não vou lançar, pelo menos nesse momento, o DVD físico, né? O disco físico. Então tá só no YouTube, em breve nas plataformas digitais o áudio também vai estar disponível. Vai estar lançando no Spotify, isso, no Deezer. Exatamente. No YouTube é um canal próprio seu. É o meu canal Bruno Felga Oficial. Sigam aí, viu, gente? Por favor, vamos lá conferir que tem muita coisa legal aí. E aí o audiovisual se chama
chama Canções do Clube e de Outras Esquinas. Por que essas outras esquinas? Todas as vezes que a gente ia tocar no Brasilzão afora, as pessoas chegavam para o Tunai, você também é do Clube da Esquina, né? Eu falava, não, eu era da outra esquina. Porque o Tunai, ele fez músicas com todos eles, ele era parceiro da galera, mas ele não era contemporâneo, ele era um pouco mais novo que essa turma, entendeu? Então ele chegou um pouco depois, ele não viveu a coisa do Clube da Esquina no momento ali, no momento em que aconteceu, ele não viveu, ele teve um momento de aproximação com eles depois. Então eu resolvi usar esse título Canções do Clube, em que eu canto as canções dos caras do Clube da Esquina, que me influenciaram muito, que inclusive foi que eu escolhi esse repertório porque durante as minhas lives eu percebi que as pessoas tinham uma conexão maior comigo quando eu cantava Clube da Esquina, entendeu? Então assim, eu entendi que a coisa de Minas falou mais forte, esse trem mineiro, né? Esse trem que corre nas nossas veias aqui. Então eu acho que eu cantava essas músicas bem, as pessoas que estavam me assistindo queriam me ouvir cantando as músicas do Clube da Esquina. As histórias que eu contava tinham uma relação com esses caras do Clube da Esquina com os quais eu convivi, a minha admiração por eles, então eu resolvi homenageá-los e ao mesmo tempo homenagear outros caras com os quais eu convivi, que eu tenho o maior carinho, a maior admiração, e que quando eu fiz o set list do show, o repertório do show, eu escolhi canções de Paulinho Pedra Azul, Márcio Greik, Dalto, Wildon, Biafra. Eu já ia te perguntar, então a galera vai conseguir ouvir você interpretando a música dessa galera pesada. Só que aí quando eu fui fechar o repertório do show, eu sintetizei em algumas canções de alguns caras. Então eu botei o Tunai, botei o Dalto, botei o Guilherme Arantes e botei a Marina Lima, que são as músicas de quem é da outra esquina. Tá? A Marina Lima, por quê? Porque esse violão que vocês estão vendo aqui, esse violão é o herdeiro do Tunai. O Tunai gravou o Frisson, a versão original de Frisson, que vocês ouvem no rádio aí, com esse violão. É um Ovation americano de 1978. É uma relíquia, isso é uma joia. E esse violão, na época, pouquíssimas pessoas tinham ele no Brasil. Inclusive a gravadora, na época, a EMI, elas alugavam esse violão para os artistas usarem. A Marina usava esse violão para gravar. Eu não sei dizer se Fugaz tinha gravação de violão, se essa música foi gravada com violão. Isso eu não sei, não posso falar. Mas tem músicas da Marina que foram gravadas com esse violão. Inclusive, assim, depois é uma pesquisa que eu vou fazer, eu vou tentar descobrir quais são essas canções. Porque eu sei que o Marco Sabino já me contou, olha, a Marina gravou com esse violão, outros artistas me falaram. Ou seja, as mãos que já tocaram, que já dedilharam esse violão... Exato. Não é pouca coisa, não. Então esse violão ele tem uma história fantástica, assim, e aí eu coloquei isso no audiovisual, entendeu? Eu falei, eu vou gravar essa música para poder ilustrar, né, essa história de que a Marina usava esse violão, e cantei o Fugaz, né? E também a quem eu dedico, que eu dediquei também para Janine, minha companheira maravilhosa, mulher da minha vida. Muito, entendeu? Tá vendo? Ela tá ali assistindo a gente. Bruno, mas ali também tem algumas músicas autorais suas, tem umas composições suas. Nesse audiovisual, não. Nesse não. O meu próximo projeto, inclusive em primeira mão aqui no Podtrem, você vai ouvir uma canção que eu fiz em parceria com Marcos Mussalem. O Marcos é um queridaço. O Marcos ele é secretário do Consulado do Líbano no Brasil, no Rio de Janeiro, Consulado do Líbano no Rio de Janeiro. Então o cônsul Alejandro Bitar, ele é auxiliado pelo Marcos Mussalem. O cônsul, para quem não sabe, o cônsul no Brasil, ele tem a mesma representatividade que o primeiro-ministro daquele país lá no Brasil. Só que é uma coisa muito louca. Assim. Ele não é um embaixador, ele é o cônsul. Podtrem é cultura, por isso que eu falo, gente, entretenimento mas é com conteúdo de qualidade, Exato. Tá vendo, moçada? Bruno, manda pra gente um pedacinho dessa, agora? Então. A gente quer ouvir nessa joia desse violão, essa... que está em boas mãos, né? Que foi herdado pela melhor pessoa possível. Como que é o nome dessa composição? Essa música se chama Alfazema. Alfazema era o perfume que o Tunai usava. Confiram aí no Podtrem. Então vamos lá. Seu cheiro de alfazema é um lindo poema que
eu não sei escrever. É uma terra molhada, uma chuva inesperada no meio do entardecer. Nosso mundo virou portador de um vírus de silêncio e dor que ninguém pode ver. E eu saio mascarado à procura do cheiro de alfazema que só sai de você, oh, de você, que só sai de você, que só sai de você. Only you, só sai de você, baby, que só sai de você. Palmas aí, estúdio. Com vocês, Bruno Felga, Alfazema, em primeira mão no Podtrem, sendo lançada no Podtrem. Exatamente. Essa música vai estar no meu próximo projeto, que é um álbum que eu pretendo lançar com 12 canções inéditas, algumas releituras, né? Mas terão músicas minhas e de alguns parceiros, amigos, pessoas que vão contribuir, vão doar suas canções para que eu possa gravar e fazer as minhas interpretações. Maravilhoso. Alfazema, letra e música do Bruno Felga? Não, letra do Max Mousala e música minha. Você escreve também, Bruno? Escrevo algumas canções também. Tá compondo, tá escrevendo? Tô escrevendo. Exercitando essa vertente também, que você é muito funcional, também, né? Tô escrevendo também. E pretendo cantar também, gravar canções minhas, 100% minhas também. Merece, e o público agradece. Mais uma faceta do Bruno Felga. Obrigado, Marco Júnior. Bruno, seguindo aí na carreira, né? Você já falou pra gente do início desses anos, esses 16 anos com o Tunai, de todas essas participações que você tocou como músico aí com vários artistas de renome nacional, né? Grandes nomes da música brasileira, da MPB brasileira, e entramos na sua carreira solo, né? Sim. Esse projeto novo, repete o nome pra gente. Canções do Clube e de Outras Esquinas. Esse lançado agora em julho, ou seja, recentemente, e esse novo lançamento com as suas músicas vai ser lançado... É o próximo lançamento. Eu pretendo lançar isso assim, ano que vem. Até porque o ano está acabando também, já estamos esse ano, assim, eu estou focando neste projeto, nesse audiovisual. Inclusive, eu preciso citar que foi um projeto realizado através da Lei Aldir Blanc. Lei Aldir Blanc, pela Fundação Casa de Cultura de João Monlevade, né? Viva as leis de incentivo, o Brasil, né? Tem uma coisa maravilhosa, essas leis de incentivo que não podem parar, os artistas agradecem. Tem uma grande artista de João Monlevade, inclusive um abraço a toda a galera de João Monlevade, que eu tive o prazer de conhecer, que atuava com cultura lá, que é uma pessoa incrível, que é a Nádia. Nádia Lírio, ela é diretora da Casa de Cultura. É a diretora da Casa de Cultura. Exatamente. Nádia, se estiver nos vendo, eu espero que esteja. Um abraço para você, minha querida, outra grande profissional, artista da cultura mineira. Com certeza. João Monlevade também cheio de pedras preciosas, de pessoas riquíssimas na cultura mineira. Tem uma turma muito bacana lá. Tô adorando a cidade que eu escolhi assim para viver. E outro dia me perguntaram: pô, você abandonou Ponte Nova? Não abandonei Ponte Nova. Ponte Nova tá no meu coração também, né? São as minhas raízes, né? Eu tenho uma gratidão. Eu digo assim que, no meu caso, Santo de Casa fez milagre, porque tudo começou em Ponte Nova, né? Assim, teve a história do Goiabal, né? Meu início, mas assim, as grandes oportunidades mesmo que eu tive começaram em Ponte Nova, né? E você virou uma referência na região. Sim, virei. Conhecido em todo o estado e fora do estado também, mas na região você é uma das grandes referências musicais. Eu reconheço que ali, naquela região, as pessoas têm em mim realmente essa referência como músico, né? De destaque, assim. Então eu não posso deixar de agradecer, né, por todas as pessoas que estiveram juntas comigo, assim, nesse período em que eu morei em Ponte Nova. Mas a chave virou, a música me levou para outros lugares. Eu estou muito feliz em Monlevade. Inclusive, recentemente eu participei de um videoclipe da AMEP, que é a Associação de Municípios do Médio Piracicaba, e eu cantei
E aí passam todas as cidades lá, Rio Piracicaba, São Gonçalo, Monlevade, Goiabal, São Domingos do Prado. O bom que passa todas e Bruno Felga tá lá. Então você vê que eu já migrei para uma outra região, sacou? E eu cantando, sou médio Piracicaba. Então assim, eu sou Vale do Piranga, mas eu também sou médio Piracicaba. Minas Gerais é incrível. Né? Exatamente, Minas Gerais. E por falar em Minas Gerais ser um lugar incrível, um lugar de grandes talentos da música, historicamente, né, de nível nacional aí, que o país inteiro respeita. Sim. Né? Nós temos grandes nomes da música mineira. Nós temos aí, já citamos o Bituca, mas você tem o Skank, tem o Pato Fu, tem aí o Wilson Sideral, que pra mim é um dos caras mais simpáticos. Sim, já tocou em evento que eu estava produzindo, um dos caras mais simpáticos, além de um excelente músico, uma história incrível. Pensa num cara simpático, que é o Wilson Sideral. Wilson Sideral, queremos você aqui nessa mesa, viu, por favor. Ele vem no Pode Trem com a gente. Mas então Minas Gerais é um celeiro, né? Você tem Skank, Sepultura, né? Sim. Muita gente não sabe, Sepultura é de Minas Gerais, né? Paulo Xisto, Então, assim, nós temos grandes nomes da música mineira. Temos. O Bruno Felgas tem inspirações na música mineira, né, na música nacional. Você citou lá no começo a questão do Engenheiros. Você tem alguns nomes assim, não, isso aqui, Marcos, eu tenho um carinho especial, tem um destaque para mim. Essa turma toda aí. Hoje, assim, se você me perguntar assim, talvez seja a sua próxima pergunta, assim, resumir em um artista, o Milton Nascimento. Milton Nascimento. Eu acho que ele é referência para qualquer artista. Praticamente todos os artistas nacionais. Né? Assim, as músicas... É porque tem uma coisa que é inexplicável, sabe? Eu estava vindo no carro, na estrada, ouvindo algumas canções, e tem uma coisa que a gente não consegue explicar. Arrepiou, meu amigo, é porque a música é boa. Então, assim, arrepiou é uma coisa... O arrepio é uma coisa involuntária. A música ela te toca e o corpo manifesta, sabe? Eu acho que ela entra na mesma frequência, sabe aquela coisa do diapasão que você bate e emite o som? Então aquele som, quando ele bateu no seu corpo, se arrepiou, é porque criou aquele vínculo, aquela conexão de alma ali, sabe? Com aquela coisa... Enfim. E a música do Milton Nascimento ela tem isso, sabe? Melodia, harmonia, letra, ritmo... Sabe, é uma coisa que ela te prende, ela te leva para uma atmosfera assim inexplicável. Nós somos contemporâneos, Bruno Felga. Praticamente, nós temos a mesma idade. Eu também fui muito tocado, apesar de não ser músico, né? Não arrisco nada, nem na panela, viu? Mas eu ouvia muito na minha pré-adolescência, adolescência, eu fui picado pelo mosquitinho do rock and roll. Então, assim, eu gostava muito de Legião, obviamente, que era o concurso, né? Sim. Todo mundo gostava de Legião. Capital, RPM, eu sempre gostei muito da batida, da pegada do RPM. Em nível nacional, se a gente tivesse que escolher uma banda, qual que, assim, pode citar mais de uma se você quiser, quais foram as grandes referências musicais do rock and roll que o Bruno Felga teve? Eu tenho duas fases. Esse primeiro momento antes do Tunai, que foi Engenheiros do Havaí. Engenheiros. Ouvi muito. Eu acho Humberto Gessinger um excelente compositor, uma poesia muito contemporânea, sabe? Muito diferente disso que a gente está falando. É diferente de Vinícius de Moraes, diferente de Chico Buarque, diferente de Milton Nascimento, mas ela é muito complexa, a poesia dele. Engenheiros tem uma letra pesada, carregada de informação. Humberto Gessinger ele tinha uma poesia muito controversa. Assim, ele era um cara que falava assim... eu que não fumo pedi um cigarro. E você vê isso muito na música dele, sabe? É um cara que une Pinochet e Fidel. Sabe, assim, é um cara muito doido, assim. É muito doido. É muito doido. É um gênio, né? Assim como Renato Russo. Tem uns caras que são Cazuza. São os três maiores, na minha opinião. É Humberto Gessinger, Renato Russo e Cazuza. Da música pop rock, do pop rock. Mas tem outros que são muito bons. O Roger, do Traje Rigor, embora as pessoas não deem tanta credibilidade para ele, ele escreve muito bem, uma coisa muito crítica. Vamos fazer uma citação feminina, que eu vou pedir a liberdade para você, porque a gente tem que citar também as mulheres. Rita Lee, que é a nossa rainha do rock. Sim, né? Rita. E Paula Toller também. Paula Toller também é muito bacana. Agora, Rita Lee, ela é diferente também, né? Aí vamos por gênero da música, assim,
masculina, vamos colocar assim que o Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí, foi o que me influenciou mais naquele momento, né? Naquele momento. Cássia Eller foi uma artista muito, assim, que eu ouvi muito, me influenciou também. Ela era muito danada. Eu morei em São Paulo na minha adolescência. Agora eu vou te contar uma história. Eu tive a oportunidade de ir no show da Cássia Eller dias antes dela morrer, mas foi coisa de 3 a 5 dias antes do falecimento dela, cara. Eu tenho isso aí como um troféuzinho mental, sabe? Cara, e era um show absurdo. Você sabe que a Cássia Eller, a companheira de vida dela, Maria Eugênia, é de Ponte Nova, né? O Chico, o filho dela, eles frequentavam Ponte Nova, assim, livremente. Eles andavam lá no Jocas Burger, lá no Lana Shopping. Não tinha essa informação. A Cássia, a Cássia, ela frequentava Ponte Nova mesmo. Ela ficava lá no bairro Paraíso, na casa da Rosani e do Maurício, que é irmão da Maria Eugênia. Você sabe, Bruno, que essa hora o pessoal que está nos vendo aí de outros estados, ou mesmo de outras regiões de Minas Gerais, que não conhece Ponte Nova, nunca foi, está no Google digitando Ponte Nova, agora tanto nome bom que passou por lá. Então a Cássia, ela frequentava Ponte Nova, ela fez shows lá no Palmeirense, no Clube Palmeirense, no Beijo na Boca, era um bar que tinha lá na esquina lá. Ela frequentava, o Chico andava lá com o nariz escorrendo, catarrento, então hoje virou um grande cantor, um grande artista. Sim, um grande artista. Então assim, a Cássia nessa época também era importante. E aí só para concluir, então, e aí eu tenho uma banda que hoje é a minha banda assim do rock predileta, que são os Titãs. Titãs. Titãs são dinossauros, são lendas, né? O Titãs, assim, foi uma banda que eu tive dificuldade de ouvir durante muitos anos. Eu tive dificuldade, eu não gostava dos Titãs de jeito nenhum. Eu fui num show deles em 2002, assim, que foi um fiasco, assim, lá em Viçosa, no Recanto das Cigarras, que aquele show me decepcionou, assim, sabe? A postura deles, do Nando Reis. Nando Reis naquela época estava... eles tiveram uma fase complicada. O alcoolismo, né? Ele caiu no palco, ele não tocou nada, ele sacou do bolso uma carta que o Marcelo Fromer tinha acabado de falecer, ele sacou uma carta, ele leu aquela carta, e eu vi que criou um mal-estar na banda, e eu ali atento a tudo. Inclusive o Nando Reis fala dessa fase complicada em diversas isso é uma coisa pública, isso eu não estou falando nada difamando, não. Isso é uma, né, não é uma calúnia, não é falando, não, muito pelo contrário, ele fala disso publicamente, e ele venceu, ele superou, e parabéns para ele e para todo mundo que passou por isso. Mas eu, muito caxião, um cara muito casto, muito... eu assisti aquilo com uma certa indignação. Achei, não, que é isso, cara? Eu paguei para ver o cara bêbado no palco. Eu admiro os caras faz anos. Não. Aí eu fiquei, assim, anos... de repulsa, de mal com os Titãs. Mas durante a pandemia, nesse meu laboratório de ensaiar canções e tal, eu redescobri os Titãs, eu descobri músicas lindas. O Sérgio Brito hoje, para mim, é um dos maiores compositores da música brasileira, sabe? E transformou. Aquilo, para mim, me abriu uma banda diferente, assim, me mostrou uma banda diferente. E os Titãs tiveram várias fases também, né? Eles tiveram muitas fases ali da banda, inclusive é uma das bandas mais longevas da história da música brasileira e que foi se reinventando a partir da saída de vários integrantes. Ele teve que se reinventar e conseguiram, né? Exatamente. Cumpriram uma missão bacana. E é uma bandaça, assim, mas tem isso, assim, do rock são esses caras. Muito bom. Bruno, a prosa tá boa, meu irmão, a prosa tá muito boa, mas nosso tempo, infelizmente, a vontade que dá de ficar proseando de música, de MPB, de rock and roll com você, que é uma enciclopédia da música mineira. Podemos gravar a parte 2. Opa, ano que vem no lançamento do novo projeto, vamos gravar a parte 2, já tá convidadíssimo. Obrigado. Mas não acabou não, gente. A gente tem no último bloco aqui, a gente faz aquela jogada rapidinha, que como que chama, vocês que estão acompanhando já sabem, é o Pinga Trem, Bruno Felca. Pinga Trem, pergunta vai, resposta vem, aquele bate-bola rapidinho, bora lá? Bora lá, bora. Então tá bom. Estávamos falando, Bruno, mas agora eu vou fazer a pergunta mais direta. Se você tivesse que citar um artista somente da música mineira especificamente, qual seria o nome agora? Milton Nascimento. Milton Nascimento. Um artista ou banda da música brasileira? Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Pela Havaí. influência que teve na minha vida. Lá de trás, desde a primeira infinita raiva que você ouviu. Exato. Se você tivesse hoje que citar um artista, seja compositor, seja cantor, seja instrumentista, que te inspirou, que serviu de inspiração para o Bruno Felga e sua carreira. Tunai. Uma comida mineira. Frango com quiabo. Frango com quiabo, muito bom.
Agora é uma pergunta difícil. Uma cidade mineira, um lugar de Minas Gerais que está no seu coração. Gente, vamos lá. Eu vou citar João Nova, Ponte Monlevade. Eu vou fazer um mix aqui. É Ponte Nova e Monlevade. Não dá para eu citar uma só, não. É o Ponte Nova é o passado e o presente. Vamos dizer que Ponte Nova é minha terra natal e Monlevade é minha terra atual. Né? Que te recebeu, tá certo. Exatamente. Vou aceitar as duas respostas. Vamos lá. Para fechar, Bruno, essa prosa super interessante, esse bate-papo incrível, meu amigo, que eu tenho esse prazer de chamar de meu amigo Bruno Felga, eu queria que você deixasse para gente, para o nosso povo lindo do Podtrem que está nos vendo, uma mensagem final, um recado, pode ser sobre música, sobre vida, deixa o recado que você quiser, abre seu coração, o Podtrem é seu. Tá. Antes da gente finalizar e de você deixar o seu recado, gente, estamos aí lançando o nosso apoio, fortalece o nosso trabalho mineiro para exaltar Minas Gerais, trazer figuras mineiras para contar essas histórias incríveis que precisam e merecem ser contadas. Tem o nosso QR Code aqui em algum lugar, que a galera da edição está colocando aí pra gente. Fortalece, clica aí no nosso apoio, ou então tá aqui ó, embaixo na bio, confere aí, clica aí pra gente, dá uma força pra gente, Podtrem precisa pra gente continuar mantendo esse projeto com essa equipe tão bacana. Mas Brunão, pra gente encerrar, meu querido, com muita alegria no coração de ter recebido você, um músico, um artista desse garbo e gabarito, deixa um recado final pra esse povo bonito. Obrigado, Marcos Júnior, querido. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu o podcast. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho é muito fácil, vai lá no meu site oficial brunofelga.com.br. Tem também as minhas redes sociais, é tudo Bruno Felga Oficial. Facebook, Instagram, tudo, tá lá, Bruno Felga Oficial. Vocês vão assistir vídeos, assistir alguns trechos desse audiovisual que eu lancei, né? Meu YouTube também, Bruno Felga Oficial. E eu quero dizer que, assim, é uma oportunidade de ouro, maravilhosa, falar sobre a boa música, né? A cultura agradece, valorizem os artistas, né? Os músicos, são pessoas realmente muito importantes para a sociedade, tá? E é isso, eu quero agradecer, desejar muito amor a todos vocês. E obrigado, Marcos Júnior, obrigado a toda a equipe, todo mundo que participa, que coloca o Podtrem no ar, né, que faz essa máquina girar, que coloca nos trilhos, né? E é isso, a música mineira, a música brasileira, a boa música, a cultura agradece espaços, oportunidades valiosíssimos como esse daqui, tá? Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Bruno Felga, meu querido amigo, mais uma vez, nós que agradecemos ter um profissional como você, um ícone da música mineira, um artista exemplar de Minas Gerais. Sei que a maioria de vocês já conheciam, mas quem não conhecia ficou conhecendo e podem seguir lá que vale muito a pena. O trabalho do Bruno é um dos grandes trabalhos da música de Minas Gerais nos dias de hoje, né? Um grande artista contemporâneo. Gente, eu com muita tristeza no coração, mas vou ter que me despedir, mas com muita alegria também, porque aqui a gente faz o que a gente gosta, ninguém faz nada sozinho, como eu sempre digo, e o Podtrem surgiu para isso, para prosear e para contar histórias. Como eu sempre digo, eu vou, mas eu volto. Podtrem, o mais mineiro do YouTube. Obrigado!